Nosso estudo de hoje é a lição 27 do livro da Esperança, na luz da indulgência. E se ao que quiser pleitear contigo, tirar-te o vestido, larga-te também a capa. Mateus capítulo 5, versículo 40. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará da indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Capítulo 10, texto 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Anseias pela vitória do bem, contudo acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados da memória, sem perceber. O irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Certo, aspiras a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade. Queres garantir-lhe o reajuste para que o poder se lhe erija em caminho de paz? Entretanto, não te deis a isso exibindo atitude condenatória. Usa a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. A jovem de teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos a pretexto de mocidade. Justo suspires por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências da natureza superior. Todavia, por ajudá-la, não lhe reprove os sonhos. Usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro, em provas amargas, escorregou no desânimo e tombou em desespero. Claro que anelas para ele o retorno à tranquilidade, no entanto, não te entregue às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros através de leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade, disciplina, advertência e firmeza. Mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem e faz o bem, contudo é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. O texto de hoje está falando sobre indulgência. E a indulgência, quando a gente pega o livro dos Espíritos, vai ter uma pergunta que fala assim, o que era a caridade segundo entendia Jesus? E a resposta que os espíritos superiores deram são três coisas. Primeiro, benevolência para com todos. Segundo, perdão das ofensas. E terceiro, indulgência com as imperfeições alheias. Então, sempre que a gente vai falar de indulgência, cabe a gente primeiro estabelecer uma diferença de indulgência para perdão. No perdão você foi magoado. Na indulgência não. Na indulgência você observando de perto, convivendo com a pessoa, você acaba por conhecer as suas virtudes e também os seus vícios e seus defeitos. Então a indulgência é o quê? É quando a gente, conhecendo os defeitos da pessoa, a gente preserva as pessoas com relação aos outros, a gente procura não divulgar e procura também não julgar. Aliás, muito conveniente que Emmanuel coloque logo no início dessa lição justamente uma passagem aqui do Evangelho que fala, que a gente não julgue, senão minhas próprias ações, julgar com severidade as faltas alheias. Porque o que acontece, a indulgência, a gente vai perceber com um tempo que todos nós precisamos muito de perdão e precisamos muito de indulgência também, principalmente. Nós que estamos aqui no mundo ainda de expiações e prova como nós, que ainda ficamos aqui, tendo contato com os outros, ainda com os defeitos uns dos outros, nós precisamos o tempo todo de indulgência, e o problema maior aqui da Terra é que a gente fica julgando o outro porque o outro tem um pecado diferente do nosso. Porque, na verdade, eu já tenho algumas conquistas que aquela pessoa não tem, mas aquela pessoa
tem algumas conquistas que eu não tenho também. E Deus coloca um para conviver com o outro, para que haja esse choque e um aprenda com o outro. Mas chama atenção também, principalmente por conta do momento que a gente está vivendo, os exemplos que foram colocados aqui para a gente poder exercitar a indulgência. Quando ele bota aqui, olha os exemplos. O primeiro, o irmão que está na abastança material e que não está sabendo usar bem o dinheiro. O segundo, o irmão que está numa autoridade, no cargo público qualquer, seja esse cargo eletivo ou seja esse cargo simplesmente um cargo de autoridade, pode ser absoluta ou relativa, né? Fala relativa como assim? Pode ser um policial, pode ser um juiz, pode ser um delegado de polícia, também não deixa de ser policial, né? Um militar. E depois ele fala de a jovem, ele fala a mulher que entrou em sucessivos abusos, querendo aproveitar a mocidade, e depois ele fala do companheiro que está em provas amargas e que desanimou, entrou em depressão, entrou em desespero. Né? E ele vem falando para que esses 4 casos que ele escolheu aqui, elegeu, poderia falar 1 milhão de casos, né? Mas o primeiro, com relação à prova do dinheiro, a gente tem vários estudos já, né, nos vídeos anteriores falando sobre os perigos e por que a prova é tão complicada, a prova do dinheiro, de maneira que até mesmo o próprio Cristo disse que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Né? Mas só lembrando para a gente que antes da gente fazer qualquer julgamento, a gente deve pensar com todas as forças assim. Se eu estivesse ali naquele lugar, nas mesmas condições, na mesma situação, será que eu tomaria o melhor caminho? E por que eu falei que é conveniente? Porque o segundo caso, a gente está em véspera de eleição, e volta e meia a gente vê pessoas às vezes falando muito, né, muito mal de político. É claro que a gente não está aqui também para ficar fingindo não enxergar os erros e os equívocos que estão acontecendo. Não se trata disso. Mas se trata de eu pensar assim, eu penso assim, do fundo do meu coração. Falo, o dia que eu tomar a coragem de me predispor a concorrer a um cargo eletivo desse, e que eu for eleito, e que eu passar pelo cargo sem me deixar arrastar por nenhuma dessas tentações que tiver, eu vou sim aí poder estar falando com todas as letras sobre qualquer um desses que estão lá e que estão tomando o caminho equivocado. Mas enquanto isso não acontecer, eu prefiro ficar calado, porque às vezes a gente não passou pela prova, a gente não sabe o que é a prova. A gente fica de longe e fala, eu não quero me meter com isso, porque na verdade isso tem muita coisa errada, muita coisa suja. Eu me esquivo, eu tiro o corpo. E ao mesmo tempo me presto a ficar só condenando, julgando. É uma postura que eu acho muito perigosa. Eu prefiro ficar de fora e falar assim, não, a hora que eu tiver a oportunidade de provar, passar por aquilo e realmente, né, conseguir obter a vitória, eu posso falar alguma coisa. Até porque a gente aprende com os espíritos que, principalmente nós que estamos dedicados hoje à causa espírita, aqui nos solos da Terra do Cruzeiro, aqui no Brasil, nós somos, como está ali relatado no livro Os Mensageiros, de André Luiz, o segundo livro de André Luiz, médiuns falidos do passado. Todos nós, sem exceção, com compromissos muito grandes, principalmente no campo da política e principalmente lá no velho continente, lá na Europa. Então estamos tendo agora, como aqui é o coração do mundo, pátria do Evangelho, está sendo a terra de oportunidade dos médiuns falidos de redenção. Então a gente tem um pavor, desculpa que usar essa palavra, mas de falar de política no meio espírita. Por quê? Porque a gente tem essa consciência, todos nós, de que nós erramos muito. E a gente precisa muito de indulgência para nós, indulgência também para quem está nesses cargos, nessas 4 situações aqui que foram postas aqui, inclusive uma de uma jovem, né, falar da coisa feminina, aí, com as aventuras aí no campo amoroso, no campo sexual, enfim. Mas são casos que o Emmanuel está convidando a gente para não condenar, para apenas renovar o modo de pensar, fazer a oração em silêncio e procurar ajudar em silêncio sempre. Usa de indulgência, que vai ser usado de indulgência com a gente também. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.